Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e o retorno dos nossos amigos lá do Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Muito obrigado por terem novamente advindo a este programa. Está conosco hoje o nosso companheiro, nosso confrade, o nosso companheiro lá da Sociedade Espírita Sementes de Luz, do bairro Nova Santa Marta, Cristiano Brondani. Cristiano, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje. Uma muito boa tarde, Jader, uma boa tarde aos telespectadores. Agradecemos a oportunidade de trabalho na doutrina, porque é a divulgação da doutrina espírita, né? Então, estamos sempre agradecidos por esses momentos, tá? Nós que agradecemos de verdade. E hoje o nosso assunto vai gerar sobre, não exatamente e tão somente, sobre reencarnação. E é para isso que o Cristiano está aqui para a gente bater um papo sobre esse tema tão empolgante que é a reencarnação. E já de imediato, Cristiano, qual o objetivo da reencarnação? Por que nós somos obrigados a reencarnar? A doutrina espírita nos orienta da seguinte maneira, Jader. A reencarnação, ela faz parte da justiça de Deus, certo? E da revelação. Ela serve para provas e expiações, para cumprir missões, enfim, para fazer nós, como espíritos, evoluirmos na carne. Porque é aqui que nós conseguimos os sentimentos de passar frio, de passar fome, de sentir alegria, sentir tristeza, dores. É aí que a gente consegue ver, sentir o que o outro, o que o próximo, o que o nosso, aquele irmão nosso que está ali em necessidade, nós conseguimos sentir o que ele está passando por causa desse. Na espiritualidade a gente consegue, mas é de uma forma bem mais, como é que eu vou dizer, bem menos traumática. No corpo físico, porque o corpo físico ele tem suas particularidades, né? Perfeito. E também, né, Cristiano, imagino porque aqui neste planeta, enquanto nessa condição de provas e expiações, que é o planeta Terra, é aqui que despertam em nós aqueles tipos de problemas como a raiva, as paixões, o rancor, as paixões. Isso, né? Aí. É aqui que a gente sente isso aí. Muitas vezes o corpo físico abafa alguns sentimentos que nós temos, que nós, como espíritos, temos, que nos estimula a fazer coisas que a gente não gostaríamos de fazer se nós estivéssemos em espírito. Sim, né? Claro, exatamente. Agora, quantas encarnações o Jader é possível, bem como o Cristiano, de ter? Bom, existe um número, olha, acabou o teu número de encarnações, agora tu vai para o inferno ou vai para o céu. Como é que é isso aí? Não, isso aí, assim, a doutrina espírita, ela nos explica da seguinte maneira. Eu vou reencarnar, a quantidade que tiver reencarnar vai de acordo com o meu merecimento, de acordo com o meu trabalho, de acordo às minhas obras, como eu evoluí, certo? Uns são mais rápidos, têm menos reencarnações,
em corpos mais grosseiros, tipo o nosso aqui da Terra. Outros precisam de mais tempos. Não tem um limite, não tem um número definido. Não tem uma regra geral, digamos. Não tem uma regra geral. Isso aí vai de acordo a cada trabalho que a gente fizer, cada obra, cada desenvolvimento, cada evolução espiritual nossa, né? Isso aí vai de acordo de cada um. Por isso que nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Para podermos trabalhar do jeito que a gente quer trabalhar. Perfeito. Agora, a reencarnação, em que se fundamenta a reencarnação? Na justiça de Deus, como falei também, e na revelação. Por quê? Porque assim, vamos pensar num mundo, numa vida sem reencarnação, certo? Uma vida única. Acabou, desencarnou, vai para o céu, vai para o inferno. Por que Deus colocaria pessoas com problemas, pessoas com necessidades, pessoas em pobreza, enquanto privilegiaria outros em famílias mais estruturadas, em famílias com maiores condições de ensinamento, entendeu? Então assim, se pensar dessa forma, está dizendo Deus é injusto. Deus é injusto. Deus é injusto. E a reencarnação, ela vem para nos mostrar como a justiça de Deus é perfeita. Porque assim, se eu numa vida ajo mal com algum semelhante, eu vou ter que, numa próxima vida, passar pelas provações semelhantes que aquele meu companheiro passou para entender o porquê que eu não deveria ter feito isso. Entendeu? Então eu vou evoluindo com isso, eu vou crescendo, vou entendendo. E para mim se tornar um espírito perfeito, eu tenho que ter o conhecimento total de todas as coisas. Todos nós um dia seremos um espírito perfeito, um espírito puro. Sem exceção. Estamos a caminho disso. Estamos a caminho. Vai demorar algum bom tempo ainda. Alguns milhões de anos. Vai depender de cada um, mas vai demorar. Mas assim, até aqueles... Vamos pensar naquela a pior pessoa que existe na face da Terra hoje. O pior bandido, o pior elemento que existe na face da Terra. Ele vai ser um espírito puro. Porque o próprio Jesus disse, né? Nenhuma das minhas ovelhas será perdida. Perfeito. Né? Ele, como o bom pastor da humanidade e governador do planeta Terra, ele não vai perder, não vai deixar um filho, um irmão seu, filho de Deus, se perder para toda a eternidade. Senão não seria justo para... Perfeitamente. Agora, planeta Terra. Somente reencarnamos aqui na Terra? Ou como é que funciona isso? No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz: há muitos morados na casa de meu Pai. Certo? Nesse capítulo, Jesus quer nos mostrar que todos os planetas do universo, que ele é muito grande... É infinito, o universo. Isso, o universo é infinito. Todos os planetas, todas as estrelas, elas são habitadas de alguma forma, certo? Por espíritos. Mais grosseiros, menos grosseiros, idênticos aos nossos, corpo físico falando, né? Como corpo físico. Uns que já são espíritos celestes, que não precisam mais da matéria física para interagir. Outros mais selvagens, que ainda precisam daquela matéria grotesca. Nós que estamos um pouquinho acima dos selvagens, mas ainda temos uma matéria grotesca. Então assim, o planeta Terra é apenas um dos infinitos planetas que existem no universo habitados. Agora, a Terra é um planeta hoje, na época em que nós estamos vivendo, de primeiras encarnações? Não, já por ser um planeta de provas e expiações, ele já é um planeta mais evoluído que os planetas selvagens. Esses planetas selvagens, eles são planetas específicos para as primeiras reencarnações no reino hominal, no reino do homem. Porque nós sabemos que existem outros reinos anteriores para a evolução do princípio espiritual, né? Que seria o mineral, o vegetal e o animal. Quando o espírito ele começa a ter sua individualidade e tem o direito de habitar um corpo mais humano, que ele vai ter iniciado o seu livre-arbítrio,
ele começa habitando em planetas mais selvagens. Aí, com o decorrer da sua evolução, ele vai progredindo para um planeta de provas e expiações, ao qual nós nos encontramos hoje, que estamos na grande transição para um planeta de regeneração. Após a regeneração vem um planeta feliz e após o planeta feliz vem os mundos celestes. Então, não somos um planeta. Não quer dizer que não reencarnem espíritos selvagens aqui. Sim. É que o planeta ele só é daquela categoria porque a sua maioria dos espíritos que reencarnam aqui são daquela categoria. Mas o planeta Terra já foi um mundo de primeiras encarnações. Já foi um mundo de primeiras encarnações. Isso a história nos mostra nos homens da caverna, como eles eram muito selvagens, os neandertais, enfim, toda aquela espécie humana que existiu na pré-história, numa pré-história humana, né? Eles foram corpos para a reencarnação de espíritos de primeiras encarnações. Muito bem. Agora, Cristiano, nós, o Cristiano e o Jader, já tem uma certa, muito pequena evolução espiritual, certo? Como de resto, a maciça maioria dos habitantes do planeta Terra. É possível, a partir do momento que eu desencarnar, eu voltar a reencarnar em um mundo inferior ao planeta Terra? O mundo inferior, sim, mas tu não vai regredir. Sim. Para caso de missões, para caso de aprendizado maior. Vamos dar um exemplo, claro. Jesus Cristo, um espírito celeste, reencarnou num planeta de provas e expiações, certo? Então, assim, nós temos a possibilidade principalmente como missões. E aí, quando nos é oferecido as missões para esses planetas, nós vamos felizes, porque nós vamos com aquele sentimento de aprendizado maior e ajudar o planeta a se desenvolver. Daria para fazer uma analogia da seguinte forma: nós, no Brasil, vamos ajudar as pessoas de um país da África, cuja pobreza é enorme. Seria mais ou menos assim que funciona também isso que tu falaste como missões? Mais ou menos isso aí. Bem oportuna a tua colocação. Vamos dar exemplo de organizações não governamentais que fazem isso. Os Médicos Sem Fronteiras, que são médicos voluntários que vão lá em situações de conflitos humanos, de crises humanitárias, que eles fazem um trabalho belíssimo lá, saem do seu conforto, do conforto do seu país, do seu lar, e vão para essas regiões de arriscar as suas vidas para ajudar, para auxiliar. Assim como tem outras figuras históricas que nós conhecemos, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, o próprio Chico, quando saiu do conforto da família para ir para outra cidade, auxiliar no desenvolvimento daquela cidade, não como infraestrutura, e sim como moral, sabe, como espiritual, fazer aqueles irmãos que estavam lá se desenvolverem como espíritos imortais. Mas isso você dá só como missões, por exemplo? Não necessariamente, né? Assim, não quer dizer que tu vá ir para um outro planeta mais inferiorizado, que tu vai chegar nesse planeta inferiorizado. Não, sim. Tu vai lá para ajudar esse planeta a evoluir. Mas muitas vezes são provas, são expiações para ti ir para um lugar assim. Ok. Cristiano, estamos chegando ao final do primeiro bloco do nosso programa, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da Sociedade Espírita Divulgadora Cultural SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e os nossos amigos que retornaram hoje do Escritório de Contabilidade Novo Tempo. A gente vai fazer um intervalo rápido, só 2 minutinhos e já volto. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz.
Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Walter Beltrame Casa Completa. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Está conosco hoje o Cristiano Brondani falando sobre reencarnação. O Cristiano, para quem está ligando a TV agora ou começando a assistir o programa agora, ele é da Sociedade Espírita Sementes de Luz, do bairro Nova Santa Marta. Cristiano, já que a gente falou sobre mundos reencarnatórios, quem é que escolhe o mundo para eu, tu, ele, nós, vós, eles reencarnarem? Somos nós mesmos, na espiritualidade, antes do reencarne? Como é que funciona isso aí? Na espiritualidade, antes do reencarne, nós temos uma programação espiritual. Quem faz essa programação? Se é do nosso mérito, nós auxiliamos nessa programação. Se não é do nosso mérito, quem faz é uma equipe espiritual que está ali planejando, programando essa reencarnação. Então, o planeta ao qual nós iremos reencarnar, o mundo ao qual nós iremos reencarnar, ele vai ser de acordo com o nosso merecimento. Tipo assim, se eu estou numa fase como espírito de provas e expiações, é num mundo de provas e expiações que eu irei reencarnar, com exceção assim, se for preciso eu reencarnar em mundos superiores ou inferiores para desenvolver alguma faculdade do meu espírito, de eu como espírito, né? Quer dizer, não sou eu, digamos, posso dar pitaco. Pode dar pitaco, certo? Mas se tu tem esse merecimento, né? Se eu tiver o merecimento para participar dessa programação reencarnatória, né? E é bom a gente falar, né, Cristiano, que a programação reencarnatória só fazem parte dessa programação aqueles acontecimentos muito importantes, né? Fundamentais, local de nascimento, período mais ou menos da vida em que vamos desencarnar, doenças, etc. Porque se o Cristiano sair ali, tropeçar, escorregar numa casca de banana, isso com certeza, Cristiano, não estava previsto isso na tua carta, né? Certo? Isso aí seria fatalidade. Isso aí seria uma imprevisão. Uma imprevisão do dia a dia. Eles não vão prever toda vez, senão nós seríamos marionetes manipuladas. Sim. Nós temos nosso livre-arbítrio, nós decidimos o que vamos fazer, inclusive a nossa programação espiritual, nós podemos mudar durante a nossa reencarnação, certo? Nós podemos ter essa mudança de direção, vai depender dos nossos atos, das nossas obras, cada um segundo suas obras, como o próprio Jesus falou, né? Então vai depender somente de nós, de mais ninguém a não ser nós. E a programação também ela já começa nessa vida, né? Porque de acordo com alguns atos que eu cometo aqui, eu vou estar me programando, fazendo uma programação para uma próxima existência, né? Certo. Naquelas matérias que eu, entre aspas, rodar, vou ter que repetir de ano novamente, né? Isso aí mesmo. Agora, os espíritos que habitam mundos diferentes do nosso, certo? Não necessariamente no sistema solar nosso aqui, mas outros mundos mais distantes, porque o universo é infinito. Os corpos físicos deles são semelhantes aos nossos? A doutrina espírita menciona alguma coisa a esse respeito? Ela diz assim, que vai tudo de acordo ao ambiente
do local. Ah, sim. Certo? Então, assim, ó, se eu sou um espírito mais elevado, eu vou adquirir a matéria química daquele ambiente, que muitas vezes é diferente da Terra. Aqui nós sabemos que aqui nós temos a nossa vida, a vida orgânica na Terra, ela é muito baseada na cadeia do carbono. Certo? Vai ter planetas que vão ser baseados em outras cadeias químicas. Certo? Então, nesse momento, eles vão adquirir esses elementos desses orbes para o desenvolvimento do seu corpo físico, que muitas vezes não é um corpo material que nem o nosso, que nós entendemos. Por isso que a ciência, por isso que os cientistas ainda não descobriram vida em outros planetas, porque eles procuram vida igual à nossa. Sim, sim. E a vida que existe, ela é diversas, de uma diferença bem diversa. Diversas necessidades. Necessidades, isso mesmo. O próprio Sol, vamos pegar aqui, eles são habitados por espíritos celestes que irradiam luz e irradiam energia para todo o sistema solar. Entendeu? Então todos os orbes são habitados, cada um de acordo a sua necessidade. Vamos só fazer um gancho aqui para falar lá dos mundos espirituais. Lá nos mundos que nós não enxergamos, mas que existem, onde habitam os espíritos lá, eles têm corpos, eles têm, digamos assim, como é que funciona a vida lá? É que assim, ó, existe três partes. Nós como espíritos e encarnados, nós temos três partes. Temos o espírito, que é o ser pensante, ele não tem forma. O perispírito, que é o corpo espiritual, que é matéria. Mas uma matéria diferente da nossa. E o corpo físico, que é esse corpo grosseiro. Então, assim, ó, nos mundos espirituais, ainda não muito elevados, lá nós vivemos em perispírito. Certo? Nós captamos as energias, os elementos do planeta onde estamos, mas para formar esse nosso perispírito. Que ele é muito mais moldável, ele é muito mais flexível do que esse corpo físico. Então, se eu quiser sair daqui e ir para um outro, e precisar ir para uma outra esfera espiritual de um outro planeta, eu vou aos pouquinhos me despejar desse corpo semimaterial e vou começar a adquirir elementos do outro corpo, do outro planeta, da outra localização que estarei me aproximando. Então, assim, nós vivemos ainda em espírito, na espiritualidade, nós vivemos na matéria ainda. Até nós chegarmos a um patamar de espírito celeste. Aí sim, aí não precisaríamos de matéria nenhuma. Aí não precisaremos, digamos assim, nem do corpo físico e nem do perispírito. Nem do perispírito. Nós seremos o ser pensante na íntegra. Na íntegra. Agora, voltando a falar nos selvagens, mas não os selvagens que nós conhecemos. Digamos assim, nós estamos, o cristiano, eu, enfim, a maciça maioria dos habitantes desse planeta, estamos, se o planeta Terra, e é uma escola o planeta Terra, estamos no ensino fundamental, digamos. Os nossos selvagens, aqueles que ainda não... o mundo não chegou até eles. Eles estão numa faixa semelhante à nossa ou estão, digamos, na pré-escola? Eles seriam, como tu falaste, ainda na pré-escola. Por quê? Porque os selvagens, por mais que eles ainda não estão evoluídos ao ponto de usar o seu livre-arbítrio, como nós estamos usando aqui nos dias atuais, eles ainda têm a evolução que é das paixões. Eles progrediram, para ter paixões eles progrediram, conseguiram esse merecimento, mas a progressão não é perfeição, eles não são perfeitos, eles progrediram para chegar a esse patamar. Então eles estão aprendendo, então que nem nós estamos alguns, como se referindo aos anos escolares, nós estamos alguns anos à frente deles, anos escolares, né? Eles provavelmente estão na pré-escola, educação infantil, por exemplo, sim, e nós já estamos no ensino fundamental. Mas primeiros anos do ensino fundamental. Os primeiros anos do ensino fundamental, bem isso aí mesmo. Tá certo. Agora, Cristiano, o espírito de uma criança, do nosso convívio,
ele pode ser mais adiantado, por exemplo, que o espírito do pai que gerou o corpo dessa criança? Volta e meia é. A gente vê no dia a dia aí tem muitas crianças que vêm para ensinar seus pais. Até no dia a dia, um pai joga um papel no chão, o filho vai lá e recolhe, pai, bota no lixo. Certo? Não só por isso, né? Mas por toda uma estrutura espiritual que vem por trás dele. Entendeu? Porque geralmente quando os espíritos que estão reencarnando aqui já são mais evoluídos que aqueles espíritos que há décadas passadas reencarnaram. Certo. Por questão de desenvolvimento do planeta, desenvolvimento de transição do planeta, né? Mas isso é normal acontecer, assim, pode vir tranquilamente espíritos milenares com altos conhecimentos espirituais para uma família de pessoas que não têm cultura espiritual nenhuma. Né? É possível você dizer assim a respeito de uma criança, corpo novo, espírito velho, ou espírito velho em corpo novo? Espírito velho em corpo novo. Até assim, até interessante, uma vez numa exposição espírita, um palestrante falou assim, que por que a criança, né, ela nasce num corpo tão que nos traz um afeto, um amor muito grande? Porque se nós víssemos muitas vezes a real situação daquele espírito, nós nos apavoraríamos, certo? Porque eles são espíritos já com bagagens milenares, né? Nós todos, né? Somos espíritos com bagagens milenares. Então, ele só está habitando um corpo, uma roupagem nova que ele ganhou para poder progredir, tentar progredir nessa vida. Certo? Agora, por que frequentemente, e isso não é raro, por isso que eu disse frequentemente, a vida se interrompe na infância? A doutrina espírita fala alguma coisa, alguma explicação, por quê, quais os motivos que levam a uma criança desencarnar tão tenramente? Tem vários, ela nos explica de várias maneiras. Uma maneira que está no livro dos Espíritos, que ela nos explica, é a seguinte: muitas vezes é para completar o restante de uma reencarnação passada. Que nós sabemos, como tu falaste ali, nós temos formas, na nossa programação espiritual, nós temos mais ou menos uma média de vida. Mas nós podemos antecipar essa média através dos vícios, através das drogas, através da má alimentação, através da má vida. Então nós conseguimos antecipar, dando isso um suicídio involuntário. E aí muitas crianças precisam desse tempinho que restava e elas vêm para completar. Muitas vezes é para aprovação também dos pais, né? Aprovação e expiações dos próprios pais, porque o espírito ele não vai sentir tanto ali. Quem mais vai sentir vai ser os pais, né? Perfeitamente. Estamos chegando ao final do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo ao Cristiano Brondani. Muito obrigado, Cristiano. Agradecendo também aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da Sociedade Espírita Divulgadora Cultural CEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Cristiano, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje conosco. Nós que agradecemos aos telespectadores que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Espero que tenhamos ajudado, porque a doutrina espírita nos ajuda sempre, né? Sem dúvida. Então, eu volto a dizer, eu agradeço pela oportunidade de trabalhar perante essa doutrina. Perfeito. Tá? Era isso por hoje. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita, apoio cultural,
Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Walter Beltrame Casa Completa.